Olá, irmãos, tudo bem com você? Meu nome é André, sou estudante da Palavra de Deus, estudante de escatologia, e queria te falar hoje sobre o livro de João capítulo 1, verso 1. Mas é só um texto-chave aí que a gente vai pegar, ou o primeiro capítulo, mas João, ele vem defendendo a ideia de que Jesus é o Messias. Então são 4 evangelhos, né, irmãos, que defendem que Jesus é o Messias, não é apenas um autor, são 4. E a história se prova como? Pela repetição de vários autores que confirmam a mesma história. Então não são só 4. Você vê que são 66 livros que falavam sobre ele, mas implicitamente. E o que o escritor de Hebreus diz? Que tudo que veio a acontecer lá no Velho Testamento são sombras do que viria a acontecer no Novo Testamento. Então João, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você percebe que ali João, ele está fazendo uma analogia com Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma. Justamente quando vem o Espírito de Deus, né, sobre a vida dos homens e dá forma a essa terra. E por isso que você é chamado de Terra Santa. Por isso que lá em Êxodo ele está dizendo: façam-me um altar, mas um altar de terra. Então tem esses mistérios aí na palavra de Deus para nós entendermos, e o que eu queria te falar é sobre isso, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que ele é a imagem do Deus vivo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então como é que pode ele ser o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele ser o próprio Deus? A palavra de Deus diz que ele é o princípio da criação e por ele todas as coisas foram criadas. Então, se por ele tudo foi criado, como ele é o princípio da criação? Então você vê que tem coisas para você meditar na palavra de Deus, que tem muitos segredos para você buscar. Quando você vem lendo ali no livro de Efésios, capítulo 5, vai dizer assim: por isso deixará o homem, verso 31, 32, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Aí, logo no verso seguinte, ele vai dizer assim: grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, mas sim a Cristo e à igreja. Então quer dizer que a passagem que Paulo disse: então deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ele aplica esse mistério aí, que está dito lá em Gênesis, a Cristo. E você já parou para meditar quando foi que Cristo deixou pai e mãe? Não é isso que ele está falando ali naqueles versos? Se você disser que não, então você está rejeitando o que a palavra de Deus está te dizendo ali. Porque o apóstolo Paulo falou ali: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Mas eu não me refiro ao homem e à mulher, mas Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Né? Grande é esse mistério. E quando foi, eu te pergunto, quando foi que Cristo deixou pai e mãe? Ele tem um pai? Tem um pai porque ele é o Filho de Deus. Né? Quando você lê ali em Mateus capítulo 28, que diz bem assim: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acha que aquilo que Jesus falou está incorreto? Que está errado? Ou será que foi você que não entendeu aquilo ali? Porque a gente sabe que tem um grupo no Brasil
que defende, né, que aquilo ali não está claro. E que os apóstolos só vieram entender aquilo em Atos 2,38, porque só lá que foi aberto o entendimento deles. Mas Cristo não havia aberto o entendimento dos apóstolos outras vezes? Ele havia aberto o entendimento. Então, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa. Grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, mas Cristo e a igreja. João capítulo 1, você vai ver: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Por ele foram criadas todas as coisas, dizendo que ele é a própria imagem do Deus vivo. Então você vê que figuras de pai, figuras de mãe, figura de noivo, figura de noivas, né? Virgens, homens, mulheres, tudo foi deixado por Deus para fazer uma associação conosco, com a família. Então, Deus, ele se revela através da família para nós. Entendeu? Isso é algo surpreendente, algo revelador na palavra de Deus. E se valendo dessa falta de entendimento que nós não temos na palavra de Deus, que esses judeus ortodoxos pintam e bordam ali em cima, né? Então, pegam Isaías 53 e dizem o quê? Que tem incoerência ali quando nós interpretamos, porque aquilo ali não está falando do Messias, mas sim do servo, e que ninguém morre pelo pecado de ninguém. Ora, se ninguém morre pelo pecado de ninguém, né? Então, como é que o Messias ali está morrendo pelo pecado da humanidade? É isso que eles vão tentar fazer você engolir, goela abaixo ali. Então, ali não está falando do Messias, está falando do servo Israel. E quando você for analisar, realmente está falando do servo Israel, e você não tem como negar. Mas você sabe que aquele verso está falando ali do Mashiach, do Messias, né? Você sabe disso, eu sei disso, mas eles não sabem disso. Mas está falando de Israel para eles, e realmente é Israel para nós também, quando nós interpretamos aquilo de uma forma coerente. E quando eles querem usar da forma como eles querem usar, usam e pronto. Associam com Ezequiel capítulo 18. E em Ezequiel capítulo 18, o que eles fazem? Eles dizem que ninguém morre pelo pecado de ninguém. Então, se o Filho de Deus, né, morreu pelos pecados nossos, em Isaías 53, como afirma ali, se é o Messias, ele está dizendo que Ezequiel capítulo 18 cancela essa ideia. Então, há contradição, né, em nós dizermos que Isaías está dizendo que ali é o Messias. Então, se há contradição nisso aí, se tem contradição nisso aí, então, quando eles usam esse mesmo verso, eles vão te mostrar que é Israel. Tudo bem, é Israel, entendemos isso, né? Entendemos, está falando realmente de Israel ali. Agora, Ezequiel diz que ninguém morre pelo pecado do outro, né? Então, o Messias não podia morrer pelo pecado da humanidade. É isso que está falando. Mas como eles usam esse texto? Ali está falando de Israel. Logo em seguida fala que Israel morreu pelo pecado de Israel. Se uma nação, se um homem não pode morrer pelo pecado de uma nação, de um povo, então um povo pode morrer pelo pecado do outro povo, do mesmo povo. Você vê a contradição no que eles estão falando ali? Usam o verso como eles bem querem, porque eles não entendem que ali está falando do Messias. E são especialistas em cancelar o quê? O Novo Testamento. Cancelar o Novo Testamento para que muitas pessoas aí têm deixado. Pessoas que se converteram ao cristianismo, inclusive judeus ortodoxos, e estão abandonando. E estão dizendo que está tudo errado. Que as cartas de Paulo estão erradas. Que tem incoerência nas cartas de Paulo, né? Que o Novo Testamento foi todo traduzido, tudo errado. A gente sabe que o Novo Testamento tem erros de traduções. Mas para isso, nós temos o quê? Nós temos o hebraico, nós temos o grego,
Nós podemos consultar em Bíblias com o número de Strong, nós podemos fazer esse esforço para entendermos mais a palavra de Deus. Agora, é tudo errado? Não, a tradução, às vezes a tradução, uma palavra não bate por causa do tradutor, então você pesquisa aquilo ali, você vai ver pelo contexto que cabe outra palavra ali. Então Jesus é o Filho de Deus. Ele deixou pai e mãe. Quando você vai no hebraico, que você pega ali, no hebraico, a palavra erua, erua quer dizer o quê? Quer dizer espírito. Erua, né? Em hebraico, espírito. Espírito está no singular, é feminino. Então no hebraico tem singular feminino e masculino. Aí quando você vai ali na palavra espírito, é Abba. Abba é o quê? É pai. O singular masculino, né? Elua singular feminino. Entendeu? Então, quem é espírito? Mateus 28:19 diz assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? 28:19 está falando isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Espírito é erua. Erua é singular feminino, singular feminino. Abba, singular masculino. E o Filho, Pai, Filho e Espírito. Família, mãe, pai e filho. Por isso deixará o homem, Efésios 5, pai e mãe, e se unirá com sua esposa. Grande é esse mistério. Mas eu não me refiro ao homem e mulher, mas Cristo e a igreja. Então é preciso entender, irmãos, essas coisas para nós entendermos que Jesus é o Filho de Deus, mas que Ele mesmo é Deus. Que Ele mesmo é Deus. Que Ele mesmo habitou toda a plenitude da divindade ali em Cristo. Entendeu? Deus não é homem, não é mulher, mas Ele se apresenta para nós através da família. E é isso que a palavra de Deus está nos mostrando ali. Então não tem contradições em Atos 2:38, não tem contradição com Mateus 28:19, não tem. Mas as pessoas, elas não têm entendido essas coisas, não têm, e aí tem colocado contradição nessas coisas. E o mistério dessa passagem de Mateus 28:19 não está no batismo de Atos 2:38. Os discípulos já tinham entendido isso. Os discípulos já entenderam essas coisas. E quando eles falam em nome de Jesus, eles falam na autoridade no nome de Jesus. Assim como todas as coisas debaixo do céu, debaixo da terra, tem que ser feito na autoridade do nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Porque é o nome que perdoa pecados. Então, não se cancela Jesus como Filho de Deus. E não se cancela Ele como sendo a própria imagem de Deus. Ele é o princípio da criação, mas Ele também é o Filho de Deus. E nós devemos usar essas coisas com sabedoria para nós não colocarmos aí, não darmos brecha para esses homens negarem a Cristo. Não usando nossos próprios argumentos, dizendo que nós não sabemos entender. Na verdade, eles não entenderam. Eles nunca entenderam que é o Messias. Eles se dizem até hoje filho de Abraão. E Jesus disse para eles o quê? Vós sois filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam as obras que eu faço, as obras que eu falo.
vocês me receberiam pelo menos pelas obras, as mesmas obras que vocês estão vendo. E eles viam isso, mas mesmo assim negaram, crucificaram. Aí você vai dizer, mas era um plano de Deus. Aí você tem que levar toda a consideração, né, para dentro da palavra e ver que teve muitos judeus que não negaram a Cristo. O próprio João, que escreve João capítulo 1, está falando ali. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso está escrito aonde? Oséias. Então Oséias está falando ali de 3 filhos de Oséias, representando a nação de Israel. E ele diz, e no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, vos será dito, vós sois filhos do Deus vivo. Então é essa mensagem que eu queria te deixar. Medita nisso. Medita na palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus para que ninguém venha te enganar sobre as coisas do reino de Deus. Para que ninguém venha a colocar minhoca na sua cabeça e dizer para você que o Novo Testamento está tudo errado, que as coisas estão tudo... Não. Estuda a palavra de Deus. Não aceita essas coisas. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a nossa salvação. Ele morreu na cruz por nossos pecados. E nós entendemos isso. Mas eles não entenderam. Mas tem judeus que entenderam. Os judeus não foram rejeitados como as pessoas dizem. Não foram rejeitados. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Judeu não é aquele que se circuncisa na carne, mas aquele que se circuncida no coração. Judeu não é aquele que recebe a pedra, mas aquele que recebe a lei, a Torá escrita aqui no coração, diz Oséias. Escreverei minha lei em coração, lhes darei coração para que entendam. E é isso que o Senhor traz para nós, é essa mensagem que eu queria te deixar. Em nome de Jesus, fica na paz e saiba disso, Jesus é o Messias.